Agora vamos à realização, que é a melhor parte, é a parte mais fofinha, é a minha parte preferida. E porque é que nós manifestamos o que nós manifestamos, atraímos as pessoas que atraímos, porque é que estas coisas acontecem? E, ultimamente, a ciência tem começado a comprovar todas estas coisas que nós vamos falar aqui. Então é muito fofinho e positivo até, que assim seja, porque é um conhecimento milenar que já vem sendo aplicado por muita gente, mas que ainda não estava corroborado pela ciência. E agora já está. Então nós já não podemos dizer, isso aí são só teorias, não sei o quê. Não, agora já existem mesmo estudos e já existem provas e já podemos olhar para esta matéria de uma forma mais científica e comprovada. Que também, se não tivesse comprovada, na mesma valia, ok? Mas assim é duas vezes mais forte. Então, nós não vamos manifestar os nossos desejos, ao contrário do que vocês possam já ter ouvido falar, nós vamos manifestar aquilo que nós somos. Se eu estou num estado de vibração habitual, em que eu estou na zanga, por exemplo, brigas no trânsito, falar mal dos outros condutores, fazer gestos pelo vidro, eu manifesto mais disso na minha vida do dia a dia. Se eu vivo na culpa, também manifesto mais disso no meu dia a dia. Se eu vivo na felicidade, no amor, ou pelo menos na neutralidade, eu manifesto mais disso no meu dia a dia. Mas às vezes nós oscilamos, às vezes não, o tempo todo nós oscilamos. Então o que é que nós vamos manifestar? O mais habitual. Se eu todos os dias conduzo e no trânsito me comporto mal, então isso torna-se um hábito. Uma coisa que acontece todos os dias é algo habitual. Então é isso que eu vou andar a manifestar na minha vida. Mesmo que seja só o caminho de ida e volta, por exemplo, para o trabalho, já é bastante, faz parte de todos os dias. Então, é mais disso que eu vou andar a manifestar na minha vida e no meu dia a dia. E como é que sabemos onde é que estamos a vibrar? Bom, então, tu sabes onde é que estás a vibrar quando tu vês o que é que tu recebes de retribuição. Simples, né? E portanto, como é que nós alteramos a nossa vibração? É disso que nós vamos falar mais a fundo, mas essencialmente a nossa vibração parte sempre muito do nosso subconsciente, de traumas que nós temos gravados no nosso organismo, que depois geraram crenças, que depois geram decisões sobre a vida e sobre a forma como nós vamos viver, que depois geram pensamentos e atitudes, ok? Tudo parte do subconsciente, praticamente. E, portanto, nós vivemos neste estado semi-inconsciente quase o tempo todo, sem saber, e achar que pensamos muito e muito bem. Para começar a alterar a nossa vibração, nós começamos por investir mais do nosso trabalho aí, no nosso subconsciente, porque é lá que tudo está guardado desde ainda antes de nascer. E só para vos mostrar um pouco mais sobre a vibração, isto é a tabela do Stephen Hawking e ele fala muito da força versus poder. E o que é que isso quer dizer? A força é quando tu ainda estás a tentar empurrar o carro para ele andar. O poder é quando tu percebes que é só dar a chave e ele vai e tu podes ir ali sentadinha. E só precisas de rodar o volante. Ok? Então, a força normalmente é onde quase toda a gente vibra. E todas as emoções, sentimentos que fazem parte dessa área são a vergonha, a culpa, a apatia, medo, desejo, raiva, zanga, orgulho e coragem. Coragem não é assim tão bom, ok? Porque na coragem nós ainda estamos a empurrar o carro a ver se ele vai. Nós podemos usar a coragem quando nós não conseguimos realmente, de facto, vencer o medo e precisamos da coragem, mas não é um sentimento em que tu estás de uma maneira fácil e descontraída e relaxada. Exige força, exige muita, exige cansaço, exige desgaste, ok? Depois temos a neutralidade, que é uma categoria por si só, e quer dizer isso mesmo, é neutro, ok? E quanto mais tempo a gente passar na neutralidade, já é um treino para sair de tudo aquilo que é a força, já é bom, digamos assim, já há um ganho, é melhor do que tudo aquilo que está do lado da força. E depois temos o lado do poder, ok? E o lado do poder é onde nós damos a chave e o carro já anda. E aí temos a vontade, temos a aceitação, temos o amor, alegria e paz. E vai de baixo para cima. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ali no lado da força, por exemplo, vergonha é uma vibração mais baixa que medo, que é uma vibração mais baixa que orgulho, que é uma vibração mais baixa que coragem. Portanto, estamos a ir de baixo para cima. Depois temos a neutralidade e depois vamos novamente de baixo para cima. Ou seja, vontade é uma vibração mais baixa que amor, que é uma vibração mais baixa que paz. Ok? E assim funciona basicamente esta escala. Então, como é que eu posso atrair alegria? Preciso vibrar lá. Ok? E aqui vem a parte mais interessante, que é, então se eu andar sempre alegre, eu vou atrair alegria. Depende um bocadinho dessa alegria. Porque
nós precisamos de focar um pouco a nossa sombra e nós precisamos de a trazer à luz para conseguir vê-la. E, portanto, se nós conseguirmos isolar os nossos pensamentos maus, é uma forma mais efetiva de lidar com estas crenças e estas atitudes que nos mantêm onde estamos, do que simplesmente reprimir aquilo tudo lá para um canto e andar sempre a rir, mas por dentro tudo estar podre, ok? E, portanto, nós vamos querer, sim, trabalhar as coisas menos boas, os sentimentos menos bons, os momentos menos bons, as coisas que atraímos que consideramos que foram menos boas. Não é good vibes only. Isso é a chamada positividade tóxica, ok? Nós vamos querer realmente fazer esse trabalho emocional de uma forma consciente. E aí é que nós entramos nessa parte subconsciente, em que nós vamos modificar a forma como estão registados no nosso organismo os nossos choques emocionais, os nossos traumas guardados no subconsciente e elevar a nossa vibração habitual do dia a dia, ok? Que é que entra o habitual, porque é fácil ficar feliz durante 2 ou 3 horas. Vou para uma festa com amigos e tal, é fácil. Mas onde é que eu vibro habitualmente? É isso que é realmente importante. E a Cláudia pergunta: então é preferível trabalhar nas coisas que nos fazem ficar tristes do que ignorar e fingir uma alegria? Claro que sim, claro que sim. Sempre deves trabalhar nas coisas que te causam algum tipo de emoção ou realidade constritiva, porque só isso te permite expandir-te, ok? Agora vem a parte fofinha. Aqui está o nosso sistema nervoso parasimpático, faz parte dessa divisão do subconsciente. E temos aqui alguns órgãos a mais, vocês sabem, o corpo humano, não é? Nós temos mais órgãos do que está aqui. Estes, digamos, são os principais sistemas. E o que acontece é que cada órgão emite uma vibração. Vocês já devem ter visto escalas de hertz e, sei lá, música binaural, sons que vos levam para uma determinada vibração. Pronto, basicamente, o que é que fazem essas coisas? Vão-vos trazer um input, trazer uma certa vibração que pode ajudar o vosso organismo a vibrar dentro dessa vibração, ok? No entanto, como cada órgão emite uma vibração, o que acontece é que muitas vezes, perante uma determinada vibração, se o meu órgão não está saudável, ele não vai dar o output certo, ou seja, ele não vai vibrar em sintonia com a vibração que eu quero. E esse órgão vai estar associado a uma emoção, e portanto, se ele está em déficit, se ele não está saudável, ele vai estar sempre numa vibração um pouco mais baixa e vai-me gerar um output errado. Ou seja, por exemplo, imaginem, fígado. Eu quero andar feliz, mas o meu fígado não está saudável. De vez em quando eu vou parar a raiva. É inevitável, ok? Porque essa é a emoção do fígado. E é aí que o fígado vibra. Se ele está em déficit, ele começa a entrar na raiva e vai produzir os produtos químicos dessa emoção, porque as emoções são estados químicos. Então, eu preciso não apenas de gerar as emoções, mas também cuidar bem do meu corpo e dos meus órgãos para que eu possa entrar na vibração correta para mim, ok? Por outro lado, everything comes down to conhecimento milenar. Hoje em dia, a ciência provou aquilo que já se pratica desde antes de Cristo na medicina ayurvédica, por exemplo, e esta sistematização também existe em várias outras medicinas ancestrais com princípios energéticos. Então, o que é que isto significa? Nós temos os nossos chakras, aqui estão eles estão alinhados numa nadi principal, que se chama Sushumna, e são rodeados por duas nadis, canais, que serpenteiam à volta destes centros de energia, que são a Ida e a Pingala. E elas começam no centro e vão caminhando assim, ou seja, em cada chakra elas vão estar num lado diferente que estavam no anterior, ok? E porquê é que eu vos estou a trazer isto? Estes são, efetivamente, os nossos canais, é o nosso sistema circulatório energético. E, portanto, se nós queremos estar numa determinada vibração, é aqui neste sistema que nós podemos colocar trabalho e, ao mesmo tempo, é aqui também que nós conseguimos ir buscar o conhecimento de em que ponto é que nós estamos agora e qual o caminho que nós precisamos de percorrer para chegar até lá acima, que é o que toda a gente quer, que é a iluminação, que é quando nós chegamos ao chakra superior. E isso significa o quê? Que nós vibramos por aí acima até chegar lá, ok? Então, nós fomos sempre elevando a nossa vibração, todos os nossos centros de energia foram ficando recheados de energia e de uma vibração consonante com eles, e por isso nós conseguimos elevar a nossa energia e atingir um estado mais iluminado. Não sei se alguma vez já tinham ouvido esta explicação de uma maneira tão crua.
Normalmente toda a gente me diz isso, afinal isto é assim. Isto tem uma explicação lógica, sim, isto tem uma explicação lógica, ok? Não é só saber onde é que eles estão e os nomes e os símbolos que são lindos, ok? Mas sobretudo saber usar esta informação. Então, basicamente, nós temos aqui um paralelo que nós conseguimos traçar. Os nossos chakras vão ser correspondentes aos órgãos mais ou menos dessa área. Portanto, é bastante simples olhar para, por exemplo, se eu tenho muitos problemas do fígado à partida, o meu problema fica mais ou menos acima do umbigo, e portanto eu vou procurar o chakra que fica acima do umbigo. E se o problema for do fígado, então o problema anda ali em cima do umbigo e vai ser o plexo solar. Ok? E depois, se nós queremos traçar esse paralelo com o nosso crescimento pessoal, há quem o faça desta forma. Esta é a árvore da vida e o posicionamento dos chakras está assim na árvore da vida. Nós queremos chegar lá acima, ok? E vamos ter que trabalhar a nossa ascensão até lá acima, de um ponto de vista de desenvolvimento pessoal, para poder realmente atingir essa iluminação. Então, nós temos aqui o primeiro, que é a base, e que faz parte da nossa raiz, o Muladhara Chakra. Este é o símbolo dele. Todos têm uma cor, todos têm um som e estão ligados a emoções positivas e, quando entram em desequilíbrio, emoções negativas. Localiza-se na base da espinha e, se tu estiveres equilibrada, sentes segurança e muita atenção, que o contrário de medo não é coragem, é segurança, ok? Portanto, quem fala de medos, medo das doenças, medo do elevador, medo de andar de carro, que sou eu, medo de túneis, medo do escuro, medo do avião, medo de cães, está tudo na base, ok? Então, se estiver equilibrado, tu vais sentir segurança, humildade, enraizamento, estabilidade, energia, vais cultivar um peso adequado para a tua estrutura, comer de forma saudável e eliminar de forma saudável, ou seja, a tua digestão é boa e vais à casa de banho com a regularidade que deverias. Se está desequilibrado, sentes insegurança, medo, ansiedade, instabilidade, baixa autoestima, anemia, baixo peso ou excesso de peso e obstipação, ok? Pronto, então, questões do intestino, muitas delas estão aqui, sim, respondendo às questões da Cláudia, mas não só isso, como também desliga o teu som, amor. Vou-te desligar, já desliguei. Como também as questões da sobrevivência. E porquê é que eu falo da sobrevivência? Nós não queremos andar aqui a sobreviver, ok? Nós queremos vingar. E portanto, a sobrevivência ela vem sempre desta questão que é a base não ser estável, não ser de qualidade, não ser boa. E a energia da base não estar bem estabelecida, ok? Então, se nós queremos melhorar a nossa vida e sair dessa área da sobrevivência, precisamos mesmo trabalhar a base. Portanto, como vocês podem ver, existe aqui uma conjugação muito forte entre aquilo que pode ser o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa evolução, a nossa prosperidade, a nossa abundância e a nossa saúde e os nossos órgãos internos, ok? Então, não dá para olhar apenas só para um lado das coisas, como eu gosto muito de reforçar. Se formos andando para cima, temos o Svadhisthana Chakra, está localizado mais ou menos na zona do baixo ventre. Existe uma certa variabilidade na localização, porque a energia não está no nosso corpo como se fosse um órgão, ela faz parte de um corpo energético que é muito mais expansivo e abrangente, ok? Então eu digo-vos sempre mais ou menos, porque depois será um pouco variável de pessoa para pessoa. Está ligado à sexualidade, à criatividade, à felicidade, prosperidade, vida sexual, paciência, fertilidade e prazer. Este é o chakra que é mais ou menos como na pirâmide de Maslow, ou seja, só depois de tu conseguires trabalhar a base e estar em segurança, é que tu consegues começar a pensar no prazer, sentir-te uma pessoa criativa e trabalhar mais a tua felicidade, alegria e também a prosperidade. E este é o grande centro da prosperidade e da abundância. Se estiveres desequilibrada neste chakra, nesta energia, vais sentir a culpa, vais sentir a vergonha, a timidez, irresponsabilidade, infertilidade, problemas sexuais, alergias e desordens ou distúrbios alimentares. Ok?
Então, subindo, temos o Manipura Chakra, que é o tal do plexo solar e que está ligado à autoestima e ao poder e força. É amarelo, é muito bonito. O símbolo, claro, em nós não tem propriamente uma cor, nós só sentimos. Aquelas borboletas na barriga, normalmente é aqui que nós sentimos. Quando o carro sobe e depois começa a descer, também é aqui que nós sentimos, e é uma reação energética, primeiro que tudo. E quando está equilibrado, sentimos energia, a força, confiança, vontade forte, equilíbrio mental, saúde, atividade. E quando saímos do equilíbrio, vamos sentir a culpa, falta de energia, fraqueza, alergias, fadiga ou cansaço, baixa autoestima, falta de valor e problemas do fígado e da digestão. Como vocês sabem, o fígado vai trazer a raiva e por aí vai, pronto. Depois é tudo uma bola de neve, porque uma vez que nós temos uma emoção mais constritiva ou negativa, se lhe quiserem chamar assim, nós vamos vibrar mais baixo, vamos atrair outras coisas de outras vibrações e isso vai provocar outras emoções e nós começamos a andar ali naquela bola. Como é que nós conseguimos sair dessa bola? É cuidando de uma forma mais básica, através dos alimentos, através de hábitos que nos levem a elevar toda esta energia. Temos o Anahata Chakra, que fica bem no centro do nosso peito. Está ligado ao amor, aceitação, compaixão. Se estiver equilibrado, nós vamos sentir amor, empatia, vamos ter abertura para as ideias, para os outros, para as conversas, para as relações, serenidade, equilíbrio emocional, confiança e tolerância. E se saímos do equilíbrio, vamos começar a sentir solidão, carência, crítica, ciúme, narcisismo, problemas de saúde do coração, dos pulmões, asma, alergias. As alergias aparecem em quase todo lado, porque depois vai depender um bocadinho de quais são as alergias, ok? Existem as respiratórias, existem as digestivas, existem as da pele, e etc, etc. E, portanto, elas estão todas um pouquinho por todos os lados. Depois temos o Vishuddha Chakra, da garganta, está ligado à expressão, ok? Comunicação e expressão, é isso que nós mais fazemos com a nossa garganta. Também engolimos muitos alimentos, é verdade, mas comunicamos através da nossa garganta e problemas da garganta normalmente afetam a nossa comunicação, ficamos afónicas, tossimos, não conseguimos falar, etc, etc. Se estiver em equilíbrio, vamos sentir paz, confiança, escuta ativa, boa comunicação, boa expressão pessoal. E se estiver desequilibrado, nós vamos sentir timidez, uma voz fraca. E quando falo de uma voz fraca, é tanto a nível da própria voz, como também a nível da expressão, ou seja, a forma como te expressas é fraca. Incapacidade de ouvir, medo de falar ou incapacidade de falar, mentira, arrogância, problemas da tiroide, problemas auditivos e problemas da garganta. E é muito curioso. Várias mães já me relataram que após a operação à garganta, os filhos começam a mentir imenso. E nós estamos aqui a ver que os desequilíbrios do centro energético da garganta levam a mentir. Então, esse desequilíbrio provocado ali, vai levar a criança a mentir. Depois temos o Anya Chakra, entre as sobrancelhas, é o chamado terceiro olho. É o nosso olho intuitivo, é a nossa percepção extrasensorial, chamemos-lhe assim. Quando vocês fazem as leituras de registros akáshicos, quando fazem técnicas mais energéticas, estão a usar muito do Anya Chakra. Os sonhos premonitórios, os sonhos que nos trazem algum tipo de simbologia e clareza, dependem um pouco também desse centro energético. E se nós estamos em desequilíbrio, vamos perder a intuição e a imaginação, ter pensamentos e ações manipuladoras, sentir pânico, medo, pesadelos, problemas dos olhos e da visão, dores de cabeça. Temos o Sahasrara Chakra, que não tem uma posição no corpo, ou seja, tem uma posição cá em cima, fora mesmo. Este definitivamente está fora, ok? E faz a nossa conexão espiritual com o nosso universo e com a nossa sabedoria. Estimulamos mais este centro energético em silêncio, naquele tipo de silêncio que não é o silêncio de estar
ver alguma coisa ou trabalhar ou fazer ou pensar, ok? É silêncio tipo meditativo. Se estiver em equilíbrio, sentimos mais espiritualidade, sentimos união com toda a gente, todos os seres, o universo e tal, tal, sabedoria, abertura mental, paz, conexão com o universo e o nosso sistema nervoso fica com mais estrutura, fica mais forte, ok? E isto acontece justamente por causa do que temos aqui, desta imagenzinha aqui do nosso sistema nervoso, porque ele percorre também, o parasimpático percorre também todo o organismo e, portanto, vai ser estimulado também por estas características energéticas. E se estivermos fora de equilíbrio, desequilibrados, vamos sentir problemas mentais, medo, materialismo, problemas de memória e de aprendizagem, apatia e crises espirituais. Ou crises de fé, chamemos-lhe assim. Podemos lhe chamar crises de fé, ok? Então, tudo isto para vos trazer um pouco aqui o conhecimento do que é que está por trás de todas as coisas. Contem-me o que é que vocês pensam disto até aqui. Não sei se vocês repararam aqui nos sons. Os sons dos chakras são Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, por ordem de baixo para cima. E os seus próprios sons, se forem ditos da forma correta, vão exercer a vibração que o chakra precisa para estimular a sua energia. Então pode ser uma ferramenta relativamente fácil, só simplesmente repetir o Bija Mantra, é o nome que se dá a esse som, repetir o Bija Mantra do chakra. E dessa forma, nós vamos estar a estimular ali aquele centro de poder e ao mesmo tempo a estimular o nosso desenvolvimento dessa área. Se o problema está na base, nós vamos querer dizê-los como eu disse agora, que já perceberam que eu tenho já um treino, né? Mas, ou seja, se eu percebo que o meu problema está na base ou começa na base, então eu vou dizer todos, de baixo para cima. E vou repetir isso metodicamente. Eu posso ficar a repetir esses sons 15 minutos, por exemplo, todos os dias. Ok? Então tratamos as emoções para ir equilibrando os chakras. Precisas de tratar de uma forma integrativa, ou seja, emoções, alimentos, hábitos, energeticamente, precisamos de tudo. Mas agora vou-vos falar de algumas ferramentas para procurar mais deste equilíbrio, ok? Então, como é que nós trazemos tudo para o equilíbrio? Existem vários métodos, mas essencialmente nós não podemos pegar apenas numa parte do todo. Ou seja, se eu faço um alinhamento energético, por exemplo, é natural que isso dure menos de uma semana até eu começar a sentir que esse processo já perdeu, digamos, aquele poder que ele teve inicialmente. E porquê é que isto acontece? Porque tudo precisa de estar alinhado ao mesmo tempo. Por isso é que eu vos digo que é preciso ter uns hábitos integrativos, desta questão. Um deles é a respiração. A respiração consegue-vos trazer este alinhamento e o equilíbrio a partir da base. E porquê? Porque há um estímulo energético, há um estímulo do sistema nervoso parasimpático e é um mecanismo de cura do todo, porque é integrativo. Quando vocês estão a fazer a vossa respiração, vocês vão sentir sensações no corpo e é o vosso corpo a curar memórias, por exemplo, memórias físicas de impactos emocionais que nós já sofremos. O que é que isso significa? Que tu consegues curar o teu organismo físico através da respiração. Por outro lado, tu também tens emoções e sensações e pensamentos durante a tua respiração e vão-te ser trazidos para fazer essa cura de sentimentos estagnados, traumas, emoções estagnados no teu organismo que tu naquele momento tens as condições e a disponibilidade de curar. Por outro lado, uma respiração correta e estimulante vai exercer estímulo sobre o sistema nervoso central e vai-te permitir manter as tuas emoções muito mais equilibradas no teu dia a dia. Ou seja, é um hábito que tu praticas e que tu vai trazer uma expansão maior no teu dia a dia e que tu permaneces na prática, cada vez entras em mais expansão na tua vida e cada vez sentes mais os efeitos positivos, quer a nível emocional, físico, espiritual, etc, etc. E, portanto, a respiração é um dos mecanismos hoje em dia mais utilizados para fazer esta correção integrativa, digamos, destes desalinhamentos e desequilíbrios. E como nós estávamos a ver ali, todos os chakras estão ligados a alguma parte evolutiva da nossa vida e, portanto, não vais apenas exercer esse processo, esse mecanismo de cura do teu organismo, mas também alinhando isso, alinhar essa parte da tua vida que tu sentes que não está a fluir. Porque é por causa da vibração que tu estás a entregar que estás a receber essa realidade
de não evolução ou de não realização. Ok? Estão a entender a ideia? Depois, quando eu hoje comecei aqui a nossa aula, estava aqui a estabelecer-me e estava a usar a biorressonância. Biorressonância é um aparelho que produz energia e, basicamente, vai funcionar com a vibração dos nossos órgãos. Quando eu comecei a usar a biorressonância, eu achei que era um pouco limitado. E demorou algum tempo até eu perceber que basicamente o que faltava à biorressonância para mim era aplicar este conhecimento que eu já tinha. E isto porquê? Porque na área da biorressonância aquilo que habitualmente se faz é pegar no problema de saúde e usar a frequência adequada para aquele problema de saúde. Só que nós já sabemos que, por exemplo, temos problemas do intestino que não vêm só do intestino, temos problemas do cérebro que vêm do intestino, temos problemas do coração que vêm do intestino. Enfim, e muitas vezes a biorressonância pode ser limitada nesse sentido, mas como é que nós a podemos utilizar da forma mais correta? É percebendo, e isto foi aquilo que eu comecei a fazer também a nível clínico para tornar a biorressonância uma ferramenta mais adequada, é perceber através do vocabulário de uma pessoa, através das situações que ela relata na vida que não estão alinhadas com a vontade dela, que não lhe trazem felicidade, que não lhe trazem realização pessoal, compreender que parte do organismo dela não está a vibrar na vibração correta e enviar-lhe a vibração correta. É essencialmente isto que uma máquina de biorressonância pode fazer por nós. Ok? Claro que é importante saber qual é a vibração que nós vamos enviar para cada efeito e para cada propósito, mas explicado assim muito simplisticamente, é isso que fazemos com a biorressonância. Por outro lado, existem várias outras técnicas que produzem ressonâncias, o som, como eu estava a falar inicialmente. Se vocês quiserem, depois no final, nós podemos desligar e podemos até treinar para ficar mais trabalhado também essa coisa de usar o som. Um, Podemos usar mecanismos que são usados nas terapias holísticas, como as taças e vários aparelhos de som que produzem ressonâncias que vão trazer mais alinhamento aos nossos centros de energia, aos nossos chakras. Mas tudo deve ser conjugado com a respiração, porque a respiração é que vos vai permitir ir limpando do organismo todas estas questões acumuladas de trauma, de memórias do passado, para que depois cada uma dessas práticas comece a exercer cada vez mais ressonância e mais poder em nós. Ou seja, nós com a respiração vamos estar a potenciar tudo, a elevar o potencial de tudo de uma forma muito mais forte.